pessoal. Começando mais um podcast Negociando Cast, o podcast que foi criado para negócios. Eu sou o Luciano Sotero e a gente sempre está entrevistando aqui convidados especiais. E hoje nós convidamos o Alberto Gomes. Ele que é empresário, ele que é um empreendedor e é especialista em segurança, em automação. Bem-vindo, Alberto. Muito obrigado pelo convite, Luciano. Muito bom estar aqui no Negociando, né? E trocando experiência, trocando ideia, né? Sobre o tema que eu gosto bastante. É isso aí. Alberto, me tira uma dúvida. Como é que começou essa sua trajetória? Você hoje, se você pudesse falar assim, em 5 minutinhos, o que hoje o Alberto trabalha? Hoje você mexe com o quê? Vamos lá. Hoje eu sou, se fosse resumir de forma rápida, especialista em segurança e tecnologia, né? Sim. Mas vai bem além, né? O nicho de mercado segurança eletrônica é um nicho muito concorrido, né? Eu sempre tentei, sempre quis, sempre me esforcei para que eu não participasse desse bloco de concorrências, né? Então, eu nunca trabalhei com produtos de prateleira, por exemplo, né? Eu vou pegar uma câmera na prateleira e vou vender uma câmera. Então, nunca é isso. Então, é sempre uma pegada diferente. Então, eu vou atrás de soluções, eu vou atrás de projetos diferentes. Então, eu sempre estou meio em paralelo àquela briga de mercado acirrada, né? Então, eu sempre me esforço mais e dedico mais tempo, mas eu normalmente trabalho com projetos específicos, atendendo necessidades específicas. Então, eu escuto o meu cliente, vejo as dores que ele tem e no que é que eu consigo resolver e melhorar isso com os sistemas que eu tenho disponíveis no mercado. Então, eu faço um trabalho de integração. É um pouco diferente do que o mercado trabalha normalmente, né? E aí eu consigo não fazer parte dessa guerra comercial que muitas vezes ela é meio canibal, né? Exatamente. Isso na advocacia existe também, tá? Lá no escritório, a gente sempre trabalha com um serviço diferenciado. Então, quanto mais diferenciado, porque nós somos prestadores de serviço. Perfeito. O mercado é muito acirrado e o povo pratica quase um canibalismo ali dentro. Então, se você não tiver um diferencial no seu trabalho, o que acontece? Você vai sucumbir em relação às outras pessoas e elas vão procurar preço. Exato. E não o valor no serviço que você está prestando, né? Exatamente. Então, a gente meio que vai ficando à margem do que as pessoas praticam e vai mais ali se aproximando a uma advocacia de boutique, vamos dizer assim. É o que nós chamamos na prática. Você consideraria que o seu serviço hoje é um serviço de boutique também? Serviço de boutique. Cara, eu acho que sim. A partir do momento que você dedica mais tempo, você se esforça mais, você busca soluções personalizadas, isso agrega valor, né? Claro. Agrega valor no teu produto e agrega valor no produto do cliente também, né? Então, eu vou falar um pouco hoje da PCI, né? PCI é uma das suas empresas. É uma das empresas. Deixa eu anotar aqui, a PCI. A PCI. Esse broche aí com que você leva. É esse broche aqui, exatamente. Entendi. A PCI, ela é uma sigla para Projetos de Sistemas Eletrônicos Inteligentes. E a sigla PCI remete a pensei. Então, a gente pensa, a gente entende né? E a gente soluciona, né? Hoje, o mercado da construção civil aqui em Alagoas, a PCI, ela começou atendendo um ou duas construtoras e hoje a gente está atendendo boa parte das construtoras de alto padrão aqui do estado. Sempre desenvolvendo projetos com diferenciais, né? Acabamos agora de ter um empreendimento, né, que ganhou a premiação com Master ADEME, melhor empreendimento do estado, e nós trabalhamos nele também, então participamos dessa conquista. Ano passado, o empreendimento imobiliário que ganhou o prêmio Inovação Tecnológica do Estado foi um projeto todo nosso também. Então, é mais ou menos isso. É a gente entender as demandas, né, e oferecer soluções. É bem diferente daquela situação de vou abrir uma loja, vou colocar uma placa na frente com o nome segurança eletrônica e vou comprar câmeras, vou comprar cerca elétrica. É totalmente diferente disso. Então, se você me perguntar, Alberto, você vende alguma coisa de câmera? Não, eu não vendo câmera, eu não vendo... Alberto, o que é que você vai oferecer para aquilo? Eu disse, não sei. Eu tenho que entender primeiro qual é o teu projeto. Então, normalmente, os clientes eles apresentam as soluções para mim, o que ele quer do empreendimento, a gente desenha em cima,
né? E aí a gente apresenta para o cliente. E aí ele toma as decisões de como vai ser. A gente discute em cima de um esboço já. Entendi. É um serviço customizado, vamos dizer assim. Exatamente. Mas depende da demanda que vai lhe procurar. Exato. E foi muito interessante como isso nasceu. Isso até é uma Eu coisa... ia acabar de perguntar como é que essa empresa foi criada, como é que você pensou, qual foi a necessidade de mercado, Cara, que Luciano, você disse assim, o mercado precisa de uma empresa assim. Luciano, muito curioso isso. Enquanto eu estava formatando a ideia da PCI, né? A ideia da PCI no início, ela ia ser uma empresa de prestação de serviços. Então, seria um galpão, com carros, com caminhão, com equipe, com muita gente trabalhando, ia ser realmente nessa pegada. A PCI, ela ia ser isso, né? Ia ser uma empresa de vender projetos e executar, né? De vender equipamentos, de vender instalação, manutenção, ia ser isso. Só que olha que interessante, eu fechei um ano em um coworking aqui de Maceió, e para que eu pudesse, nesse um ano, organizar a PCI, então, quando eu tinha um tempo livre, eu ia para lá, quando eu tinha um ambiente separado, onde eu podia sentar, abrir o computador e trabalhar e pensar e organizar a PCI. Nesse coworking foi interessante, porque eu comecei a ver o entorno, as empresas que estavam ali, como elas trabalhavam, com a estrutura enxuta, prestando um serviço de excelência, isso abriu minha mente. Eu disse, caramba, eu não preciso ter essa estrutura toda de galpão, de equipe. Eu posso trabalhar com o know-how que eu tenho, com a experiência que eu tenho acumulada. Então, hoje a PCI, o que ela oferece para o cliente são projetos só, apenas projetos. Olha que interessante. Interessante. Hoje, a PCI ela não é um fornecedor para o meu cliente. Eu sou o meu cliente. Quando eu vendo para o meu cliente um projeto, né, eu estou junto com ele na hora em que ele for fazer aquisição no mercado. Olha que interessante. Eu me sento do lado do cliente, na mesa, na negociação contra o mercado que se degladia lá para poder fechar a venda. É interessante isso, né? Então, eu entrei como eu sou como um conselheiro das empresas. Um conselheiro, perfeito. Você matou, né? Mais até do que um consultor, um conselheiro, realmente, que até, muitas vezes, alguns construtores estão precisando de uma informação até pessoal, né? E o meu telefone toca, né? Alberto, o que é que você acha? Você já ouviu falar dessa tecnologia? Eu disse, já. Ela funciona assim, assado, você pode fazer isso. Então, eu dou aquela dica, eu dou aquela orientação. Então, a PCI hoje, ela é isso. O objetivo dela, ela é trabalhar como, no final das contas, o objeto que ela entrega são projetos executivos, né? Mas ela vai além, né? Então, a PCI ela é como se fosse mais um braço dos nossos clientes na questão conselhos, na questão orientação, na questão novas tendências, tecnologias. Então, quando algum cliente da PC ela liga para a PC ou liga para mim, né, e está com alguma dúvida, está precisando de alguma ideia, a gente sempre tem alguma coisa para agregar. Entendi. Você tem outra empresa correlata ou que trabalha junto com a PCI ou a PCI é uma empresa isolada sua? Então, como a PCI ela é uma empresa que trabalha só com projetos, ela tem que ser isenta, né? Ela não pode direcionar nada, porque senão você perderia a credibilidade. Sim. Mas olha que interessante, eu trabalho com muita transparência. Eu sou sócio de uma empresa de portaria remota, aqui de Maceió. Como é o nome da empresa? Live Portaria Remota. Live Portaria Remota. Hoje é a maior do estado, ela vai para quase 80 condomínios. Já está há 5 anos e meio operando no estado. Então, hoje é uma empresa referência aqui em qualidade em prestação de serviços no estado de Alagoas, a Live Portaria Remota. Ela é uma empresa do Grupo Century, que já tem 20 anos no mercado na questão de segurança eletrônica. Sim. Além da Live, eu sou sócio da Shelty Aluminum Cases. É uma empresa, uma indústria aqui de Maceió que a gente desenvolve soluções também para segurança eletrônica, mas voltada a cases de alumínio, a totens, a postes de segurança, sempre numa pegada com materiais nobres, com design e com funcionalidade. Então, são soluções e equipamentos com bastante valor agregado, né? É diferente do que a gente encontra, por exemplo, você acessa hoje o Mercado Livre e vai procurar um determinado case, você encontra lá por R$100. De repente, o meu case similar àquele ali, ele custa 300. Você, poxa, Alberto, mas o teu é muito caro. O meu é todo em alumínio naval. O meu ele tem a fixação interna toda em inox. O meu case, ele entende
como aquele equipamento que vai dentro dele funciona, onde é o ideal de ter uma entrada de som, uma saída de som, onde ele tem que ser arejado, a inclinação que ele precisa ter para funcionar bem. Então, tem bastante valor agregado no material. Né? Então, perceba que é como se fosse um ciclo. Né? Você tem a empresa que faz os projetos, você tem uma empresa que desenvolve os cases para que esses projetos sejam aplicados, né? E você tem uma empresa de portaria remota onde alguns dos seus projetos eles são executados e mantidos, né? E você vê como é que aquele projeto funciona no dia a dia, né? Então, você tem esse feedback. Mas sempre independente. Por exemplo, quando eu entrego um projeto da PCI, eu poderia direcionar ele para live e portaria remota, né? Eu poderia desenhar ele de tal forma que ele só iria funcionar com a live, mas isso nunca acontece. Então, os projetos que a gente executa e entrega... Pode ser feito com qualquer outra empresa de segurança, né? E eu deixo isso bem claro, deixo isso bem transparente, né? Então, tem essa... Maceió é pequena, né? Ou a gente trabalha realmente muito liso e muito transparente. O mundo é pequeno, não só Maceió, o mundo em si é pequeno. Né? Ou a gente trabalha muito liso e transparente, ou senão é complicado, né? Entendi. Então, essas 3 empresas, elas fazem o grupo... Não, então, não é nem o grupo, né? Elas são totalmente independentes, porque do grupo societário elas são independentes, né? Entendi. A parceria que eu tenho na live portaria remota é com o grupo da Century, não tem nada a ver com a Shelter, que não tem nada a ver com a PC. Esse Case também com outro grupo. Né? Exatamente, são totalmente independentes. Eu participo das 3, sempre agregando valor. São independentes, mas elas se confundem de alguma forma. Elas têm o elo, elas têm através de mim. Né? Entendi. Então, o know-how, a bagagem a bagagem que eu trago, já o know-how que eu trago, é o que faz esse elo fundamental para fazer as coisas acontecerem em cada um desses negócios. Né? Entendi. Me tira uma dúvida, Alberto. Vamos falar um pouco da PCI. Claro. PCI, como é uma empresa de segurança, de eletrônica, de inteligência, hoje nós estamos no olho do furacão da inteligência artificial. Perfeito. Como é que é feita a atualização disso? Porque hoje o que a gente aprende hoje, daqui a uma semana pode já estar obsoleto no mercado. Então, como é que a PCI hoje ela encara esses grandes saltos na tecnologia e como é que vocês fazem dentro do negócio dar certo, estarem sempre atualizados com o que há de melhor no mercado? Perfeito. A colocação é excelente sua, Luciano, de especialista, viu? Esse é o grande desafio, né? É se dar ao trabalho. Antigamente, nós tínhamos inovações significativas a cada 2, 3 anos. Né? Depois passou para cada 2 anos, depois a cada 1 ano. Hoje, em 6 meses, a coisa já muda muito de figura. A gente está tendo lançamentos constantes de novas tecnologias. E esse é o desafio. Você tem que se manter sempre atualizado. Ou seja, para o que a PCI se propõe a oferecer para o mercado, ela não pode se dar o luxo de dizer não conheço, não ouvi falar, não sei o que é. Então, relacionado ao meio da PCI, ela é bastante antenada a todas as novas tecnologias voltadas à segurança eletrônica. Como é que isso funciona? A PCI, na pessoa do Alberto, né? Ela mantém acompanhamento constante em vários sites, em vários links, em vários canais, em várias contas que são significativas em todo o mundo. Né? Então, eu acompanho várias pessoas e várias empresas na China, nos Estados Unidos, em Israel, no Brasil. Então, eu tenho que sempre estar acompanhando isso aí. Hoje, a tecnologia ela favorece para isso. Então, alguém tem uma ideia na China, né? Ele fez uma publicação, você recebe essa informação de imediato. Né? Então, se você quiser e se propor a isso, você consegue ser uma pessoa extremamente antenada e esclarecida com todas as tecnologias, né? Dá trabalho. É muito mais fácil você ter aquela rotina de 8 horas de trabalho diário, onde você chega, abre a sua loja, tem o seu estoque de equipamentos, você vai vender aqueles equipamentos que estão ali, né? E vai repondo estoque, revendendo, vendo a margem de lucro. A proposta é diferente. Então, a proposta é atualização constante, né? Todos os equipamentos, para mim, eles ficam de um lado, né? E eu preciso realmente entender quais são as necessidades e ver como eu soluciono isso.
Então, eu tô sempre criando uma coisa diferente, né? Agora mesmo, recentemente, a gente está implantando numa obra, agora, um sistema de monitoramento autônomo, onde você tem postes do lado de fora, né? E você vai passando, andando pela rua, e a câmera ela vai te acompanhando. E, dependendo do horário, ela manda um flash para você, para que você veja que você está sendo acompanhado. Então, isso dá uma sensação de segurança muito grande, né? Você vai andando na calçada, não é só o poste com a câmera ali. Você tem a certeza de que ela está te monitorando, porque ela te acompanha e ela te dá o flash também, né? Você consegue entrar naquele canal, você consegue escutar o ambiente, você consegue falar, você consegue deixar mensagens pré-gravadas. E é sempre uma... É sempre é sempre um ciclo, sempre inovação, né? Você falou da inteligência artificial. Bem curioso. Sim. O perímetro dos edifícios, né? O que era que se fazia para colocar segurança no perímetro dos edifícios? Ora você colocava cerca elétrica, ora você colocava aquelas concertinas, depois você começou a colocar aqueles sensores de infravermelho, né? De 2 anos para cá, todos os prédios que eu tenho projetado, nenhum tem mais nenhuma dessas tecnologias. A gente usa analítico de imagem. É uma câmera com a IA embarcada, com a inteligência artificial embarcada, onde ela reconhece não o movimento, ela reconhece as pessoas, ela sabe que é um humano, e aí a gente determina linhas e locais onde o humano pode ou não pode estar. E aí ela gera os disparos de alarme em cima da análise da imagem, né? Então isso é muito novo, mas há 2 anos os edifícios de Maceió que a gente vem projetando, todos já contam com essa tecnologia. Isso é bem interessante. Ou seja, é o novo já meio que antigo, porque 2 anos já é muita coisa. Perfeito. E me tira uma dúvida, Alberto. Você falou dessa tecnologia e eu fiquei pensando aqui. Geralmente, quando a gente vê uma cerca elétrica, quando a gente vê aqueles infravermelhos, quando a gente vê isso, creio eu, na minha ignorância, que isso meio que afasta alguém que está do lado de fora a tentar fazer alguma coisa, um bandido, alguma coisa nesse sentido. E quando você vê, você olha assim aos arredores e não vê nada, você não vê cerca, você não vê essas linhas de infravermelho, meio que não dá aquela impressão para aquela pessoa que está com aquela índole, querendo fazer alguma coisa de mal, não pensar assim, olha, esse prédio, apesar de ser de alto padrão... convite. É um convite. Não seria não isso ou então, é engano meu? Então, o que acontece? Cada projeto ele é único, ele precisa ser estudado, né? Existem soluções de segurança que elas são mais avançadas, existem soluções de segurança que elas são mais ostensivas, né? Onde uma trabalha mais a questão tecnologia e outra trabalha mais a questão ostensividade, né? Como eu te falei, boa parte das construtoras de alto padrão, elas fazem projeto comigo. E no alto padrão, a arquitetura ela tem um peso muito grande, né? Então, você não consegue casar uma cerca elétrica numa fachada de alto padrão. Não fecha a situação, né? Então, você tem soluções com bastante tecnologia embarcada. Vamos lá, vou dar um exemplo. Quando você tem uma cerca elétrica, realmente ela é ostensiva. Você vê lá e diz, poxa, posso levar um choque ali. Mas se você cortar aquele arame, você entra. Não é que tem um raio laser ali que vai acontecer. Não tem, né? Mas ela é ostensiva. Já no outro cenário, quando você não tem nada, se alguém se propor a chegar, antes dele chegar no muro, ele já foi filmado, em alta resolução. Quando ele chega no muro, eu não preciso necessariamente que o vigilante, ou o porteiro, ou a empresa de segurança, ela esteja 24 horas olhando para a câmera. Não preciso. Por quê? Uma plataforma, ela identifica aquela situação, aquela pessoa ela não pode ficar na porta de veículos por mais de 5 segundos. Não é lugar para ter uma pessoa numa porta de garagem por mais de 5 segundos, por mais de 10 segundos, isso é programável. Então, ele já gera um alarme dentro de uma plataforma e essa plataforma vai buscar a tratativa desse alarme gerado com alguém. Seja um porteiro, seja um operador, seja uma empresa de segurança operando em São Paulo, né? Então, a segurança ela passa a ser mais ativa do que realmente se você tivesse a cerca lá. Concordo com você na questão que você não tem uma coisa ostensiva para lhe brecar.
Mas isso é muito mais para nós, cidadãos de bem, do que para o meliante. É mais efetivo, né, para o meliante você ter um sistema inteligente e que lhe permita fazer uma tratativa da ocorrência de imediato, né, do que você ter uma cerca elétrica ou alguma coisa que seja mais ostensiva. Entendi. Funciona melhor. Alberto, me tira uma dúvida. A PCI, ela foi criada em que ano? A PCI, ela tem 2 anos, ela é muito recente. 2 anos? 2 anos. Então, mais ou menos em 2022. Exato. A portaria remota, a Live, né? Certo. Foi criada em que ano? A Live Portaria Remota, ela tem 5 anos e meio. Então, foi criada ali em 2019, Exato. mais ou menos. Exato. E a Alumínio Case? A Alumínio Case, ela foi... Cara, a Alumínio Case tem uma história interessante. A Alumínio Case, eu já desenvolvo projetos com ela há muito tempo aqui em Maceió. Acho que há quase 16 anos que eu faço projetos com eles, né? Eles eram, na verdade, de outro segmento. Essa empresa, ela fazia outro segmento. E era Croma, a empresa bem conhecida. Trabalhava muito com fachadas, com design. Já ouvi falar. CHROM, Croma, né? Perfeito. Que tem até a marca de um digital assim. Exato, Eu sei qual é. exato. O Felipe e a Claudinha, pessoas excelentes. Então, há muitos anos atrás, eu bati muito com eles, porque eu sempre tinha uma ideia louca na cabeça. Disse, bicho, eu preciso que o equipamento faça isso. E eu sentava com o Felipe, e o Felipe gosta desses desafios também, parece comigo, né? E a gente sentava lá e começava a desenhar e saía cada coisa legal, saía uns totens de autoatendimento e tal. Então sempre foi muito legal isso foi evoluindo. Até que chegou num ponto que o Felipe disse, cara, é um mercado muito bom, vamos profissionalizar isso. E nós criamos aí a Shelt e lançamos a Shelt na maior feira da América Latina de segurança, lá em São Paulo, a Exposec. Ela foi lançada no ano retrasado, lá na Exposec. E hoje nós temos clientes em todo o Brasil, né? A gente fornece os produtos da Shelt hoje para quase todo o Brasil, saindo aqui de Maceió. Interessante, isso é ótimo ver uma empresa genuinamente alagoana aí atendendo o Brasil inteiro. Legal. Eu ia perguntar sobre a pandemia, mas aí a PCI já foi criada pós-pandemia, né? A PCI sim, agora a Live Portaria Remota, ela viveu a pandemia. Então, era isso que eu queria entender, como é que foi esse desafio. Porque o que é que acontece? Lá no prédio onde eu moro, era portaria presencial, né? Com funcionários e tudo, com porteiros e tudo. Então, foi pensado e foi feita uma reunião do condomínio para mudar para portaria eletrônica e tudo. E eu não estava presente na reunião, mas aí eu peguei a ata da Assembleia e dei uma lida e vi a resistência que as pessoas ainda têm com a portaria remota. Essas objeções que alguns condomínios têm, quais seriam as 3 maiores objeções e o que você teria para dizer para cada objeção dessa, Alberto? Vamos lá. Se eu tivesse que elencar 3 das objeções dos mudar. moradores de não terem portaria remota, eu vou dizer em número de potência, de fator de potência. A maior é falta de conhecimento. Eu percebo que sempre que eu faço uma apresentação num condomínio, uma apresentação presencial, né? E eu esclareço, eu estou lá... A sua apresentação não é remota não, né? Não, a minha apresentação é presencial. A portaria que é remota. A portaria que é remota. Então, sempre que eu faço... Eu já fiz apresentações remotas de portaria remota. Já fiz tem também. Tudo a ver. Também já fiz. E funciona bem. Mas nas apresentações que eu participo, eu percebo que quando a gente consegue esclarecer, tirar todas as dúvidas, passar a segurança do produto para o pessoal, para que eles possam realmente entender, e eu tenho essa facilidade. Eu tenho a facilidade de sentar com uma pessoa extremamente técnica e conversar com ela na língua dela. E eu também consigo sentar com uma pessoa que não tem noção nenhuma de tecnologia e eu vou explicar tudo aquilo de forma muito simples para a pessoa entender. Então, isso é uma facilidade que eu tenho. Eu percebo que dos 3 pontos, falta de conhecimento, né? Quando a gente realmente apresenta o produto, esclarece todas as dúvidas que a pessoa tem, isso aqui basicamente já... Vamos lá, vou dar um exemplo. Eu vou para um condomínio onde 75% é contra e 25% a favor, né? Depois que a gente termina a apresentação, tipo, você tem 80% a favor e 20% contra, né? Ou 15% contra. Então, já muda muito só na apresentação, né? E dentro da apresentação tem 2 pontos que são recorrentes, que o pessoal sempre fala, que são as encomendas, quem vai receber as encomendas, e temos muitas pessoas de idade aqui no condomínio, né? São esses 2 pontos.
Em relação a encomendas, é muito tranquilo, né? Existem várias formas de resolver essa situação e elas são adaptadas a cada condomínio. De geral, o que é que se faz? O local onde há a guarita, que ele passa a não ser mais usado como guarita, no caso da live portaria remota, ela transforma esse ambiente num ambiente de encomendas. Então, é colocado na porta da guarita um controle facial, é colocado uma câmera dentro, é colocado toda uma adequação para que ali possam ser deixadas encomendas, né? E aí, quando as encomendas chegam, a live acompanha a entrega da encomenda e avisa ao morador que a encomenda chegou. Quando o morador chega em casa à noite, ele vai até a antiga guarita, novo local de encomendas, coloca o rosto no facial, abre a porta, ele entra, vê qual a encomenda dele, pega, né? Tudo filmado, tudo registrado. Não tem problemas, né? Toda operação, ela tem problemas. Às vezes um carteiro disse que foi fazer a entrega e não tinha ninguém. Quando a gente vai ver, o carteiro não foi. Já aconteceu de... Chamou e ninguém atendeu, esperou. Isso, e aí diz que chamou e não atendeu. Quando a gente vai ver, não foi. Às vezes foi. Mas o volume de problemas para o funcionamento da operação, ele é mínimo, ele é totalmente viável, né? Se fosse alguma coisa que inviabilizasse, cara, eu não teria vida, né? Eu não ia ter vida realmente, porque eu só tenho um telefone, eu não tenho dois. Então, eu não tenho um telefone da empresa e um telefone particular. Eu só tenho um número. Todos os meus síndicos de todos os condomínios têm o meu telefone. Então, se a operação ela não estiver funcionando, meu telefone toca. Isso é bom para quem é o cliente. Isso é péssimo para você, né? Olha, não, porque normalmente eu acho isso interessantíssimo. Porque me dá a condição de resolver o problema antes que ele se torne uma bola de neve ou que gere um cancelamento de contrato, né? Se eu tenho esse canal de comunicação aberta, para mim é interessante, né? Que o alarme consiga chegar até mim, né? Porque às vezes no caminho você perde isso e você perde um pouco ali o feeling, né? O time, né? Exato. Exatamente. Então eu percebo que às vezes tem alguns síndicos, né? Que me ligam quando, Alberto, falei na operação, a operação não me deu feedback, estou há 2 dias precisando disso, ainda não recebi, né? Aí eu entro num circuito e resolvo rapidinho, né? Eu acho interessante, eu gosto, eu não acho ruim. Quem gosta do que faz realmente está de férias. O idoso, você falou o segundo ponto. E o idoso é muito superestimado. É muito superestimado. Ele é subestimado. Né? Subestimado. Cara, o idoso ele se adapta muito bem. Muito bem. Lógico que você vai ter casos muito pontuais. Vou dar um exemplo. Às vezes tem condomínios que o porteiro orgânico, o porteiro que está lá, ele faz funções que são muito além da portaria. Então, ele sobe, ele ajuda o idoso a se virar na cama ou fazer alguma coisa. Então, tem coisas que vão muito além. E eu não tenho como considerar isso numa solução de portaria remota porque não pode ser nem considerado. Né? Porque aquela função que ele exerce, ele não pode nem fazer isso. Né? Até para o condomínio é um problema. Exatamente. Né? Porque desvio de função aí, um problema trabalhista gigante. Gigante. Você mais do que ninguém sabe do que eu estou falando. Então, quando a gente compara o serviço portaria remota com a função do porteiro, cara, a gente consegue atender com excelência, inclusive com bastantes facilidades a mais, né? Mas se você vai dar algumas outras obrigações, né, que não são da função, que não são do cargo, não tem como ter esse comparativo, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Se um porteiro ele tem o costume de receber uma encomenda, levar até lá em cima, entregar no apartamento, né? Ou subir para pegar alguma coisa e descer. Cara, isso na portaria remota você não vai ter, tá? Na portaria remota você não vai ter isso. Mas eu desafio você chegar numa portaria orgânica e dizer assim... Tá dormindo? Eu não vou falar isso. O porteiro tá dormindo. Eu não vou falar abre. isso. Deus que buzina aqui não abre. Você que falou. Mas você chegar, por exemplo, numa portaria orgânica e dizer, olha, eu preciso saber, na segunda-feira da semana passada, das 8 da manhã às 10, eu preciso saber todo mundo que entrou aqui no prédio, quem deixou entrar essas pessoas e para onde eles foram, como é que foi aqui E na Humanamente impossível. Na portaria remota eu tenho em contrato 6 meses de informação. Então, é outra operação, ela é muito mais segura, né? Não é que um prédio com portaria remota não aconteça nada, né? Não possa entrar um ladrão, ou não possa...
Pode, da mesma forma com de portaria orgânica. A grande diferença é que nós conseguimos auditar tudo. Então, vamos lá, imagina que um cliente meu me liga e diz, Alberto, fui mal atendido por um operador, ele não me atendeu bem. Eu só preciso perguntar a ele, quando foi que você falou? Qual foi o dia? Qual foi o horário mais ou menos? Tal dia, eu consigo pegar a chamada dele, a gravação, eu consigo escutar o que foi dito, como foi conversado, se demorou para ser atendido. Então, eu consigo chamar o meu funcionário, conversar com ele para saber se realmente ele atendeu bem ou atendeu mal em cima da gravação. Eu consigo ver se está sendo uma rotina do meu operador tratar daquela forma. Eu consigo pegar daquele operador os atendimentos das 2 últimas semanas e ver o que está acontecendo, né? É uma operação realmente bastante profissional e com muitas ferramentas para auditoria, né? Então, não dá para garantir que você não vai ter problema nenhum, mas você consegue resolver os problemas de uma forma bem efetiva, né? E está sempre melhorando o serviço. Isso é uma garantia muito boa. Alberto, o que a gente vê muito hoje é esse boom imobiliário, né, em Maceió, é uma coisa assim gigante, gritante. E o que a gente vê também? A gente vê muitos condomínios com o valor de condomínio super alto. Eu não estou falando desses de alto padrão, porque são 2 por andar, e realmente a gente sabe que encarece, que você vai dividir e tudo ele fica caro. Quando é presencial, né? Mas me fala uma coisa, em relação à questão de custos, né? Hoje a gente vê que o condomínio ele é super caro e aí as pessoas sempre vão dar a justificativa de que são poucas unidades, tem muita inadimplência, tem isso, tem aquilo, tem a folha de pagamento, que realmente é uma folha alta, porque você vai ter pessoal ali não trabalhando 24 horas por dia, né? Exato. Porque você tem ali aquela questão da faixa de tempo que ele pode trabalhar, né? Aquele revezamento. Exato. E quando você hoje trabalha com uma portaria presencial, eu sei que vai depender muito da quantidade, mas em média, em um prédio mediano, numa portaria presencial e uma portaria remota. Em relação a custos, você consegue enxugar, economizar isso em mais ou menos quantos por cento? Eu sei que tudo isso vai depender... São variáveis. São variáveis, mas São uma variáveis. média assim por baixo, no pior cenário. Cara, a economia ela é muito boa, mas tem alguns fatores importantes. Vamos lá. Como você falou, quanto menos apartamentos, quanto menos unidades, né, maior é a carga da cota condominial para cada um. Exatamente. Né? Então, você sente mais a economia quando se faz uma migração de portaria orgânica para portaria remota, com quanto menos unidades você tiver. A partir de um determinado número de apartamentos, ele deixa de ser uma vantagem econômica e o sistema de portaria remota ele passa a ser uma vantagem de gestão, uma vantagem de segurança. Mas já não é mais uma vantagem econômica, porque o rateio entre a quantidade de unidades não justifica por ela tomar a decisão de fazer essa migração. Entendi. Vou explicar. Imagine um cenário, um edifício padrão em Maceió. Maceió tinha o plano piloto aqui da cidade, né? Sempre foi de 8 andares, agora aumentou. Mas vamos lá, 8 andares, 4 por andar. É um edifício padrão. 32 unidades. 32 unidades, né? Um edifício com 32 unidades, você tem uma portaria nela, que ela... 24 horas, que ela vai te custar aí, vou dar um valor aproximado aí, sei lá, 15.500 por mês, 16, considerando fardamento, férias, alimentação, a pessoa que vai tirar férias, os 4 funcionários, não estou falando do zelador, né? Mas a operação completa, o custo full, né, daquele posto, devidamente cadastrado e com todos os impostos recolhidos. Então, vamos dar uma estimativa aí de 15,5, né? De uma portaria orgânica, né? Você consegue, num edifício padrão, implantar uma solução de portaria remota com o que tem de melhor de tecnologia na casa de R$6.500 por mês, sem taxa de implantação. Quase 3 vezes menos. Olha que interessante. Você vai no condomínio e faz um projeto, você troca todas as câmeras por câmeras IP de alta resolução, você coloca um sistema de proteção perimetral efetivo, monitorado, você coloca um sistema de controle de acesso de pedestres por reconhecimento facial,
você troca os motores dos portões de veículos e pedestres por motores industriais. Isso não está incluso na taxa para você aderir à Não, administração? custo zero. Não acredito. Custo zero. Você coloca um sistema de antenas, isso é uma solução live, não generalize como portaria remota. A live, ela nasceu com a pegada de tecnologia mais robusta, né? Eu já explico um pouco mais sobre ela. Mas o controle de acesso dos veículos através de antena, então você tem um chip no para-brisa do carro, você quando chega não precisa buzinar, apertar controle, não precisa fazer nada. Você chega na calçada, o portão abre, você entra e o portão fecha sozinho e está registrado no sistema a hora que o Alberto acabou de chegar. Você falou isso agora, eu vou pegar só um gancho. Lá na portaria do meu prédio tinha uma placa bem assim, no portão. Por favor, não buzine. Mas aí você chega à noite, você chega às 10, 11 horas da noite, você bota o carro, aí você fica lá, você corta a luz, e você fica, e muitas vezes você tem que pegar o carro, desligar, ir lá, falar com o porteiro e dizer, amigo, acorde que eu tô aqui há 5 minutos, porque se eu buzinar, eu começo a incomodar a unidade do primeiro andar. Verdade. Então essa placa foi o cara do primeiro andar que reclamou. Não só do seu, até dos vizinhos também. Aí eu disse, olha, aí você falou essa situação aí, super prática, você vai ter um chip, já identifica. Olha que interessante, né? E tudo isso com gestão, tudo isso controlado, monitorado por uma central 24 horas. A nossa central é uma das maiores aqui Cara, uma das maiores. Eu não desconheço outra central que tem o porte da que nós temos aqui, né? Até nos estados vizinhos mesmo, é uma estrutura muito, muito interessante, a estrutura da live portaria remota. E você consegue oferecer tudo isso sem custo de implantação. Você só paga a primeira mensalidade 30 dias após o início da prestação do serviço. São muitas vantagens, né? Eu sou suspeito de falar. Eu também sou suspeito porque eu estou vendo aqui só vantagem. Não tem nenhuma desvantagem, não, esse serviço? Olha, realmente a única desvantagem é você sair da zona de conforto e você fazer a adaptação, né? Mas eu vou ser sincero, é muito mais difícil na mente do que na prática, né? Até para pessoas de idade. A gente vê que, no geral, as pessoas de idade se adaptam bem mais fácil do que elas imaginavam que seria, né? Elas ficam naquela expectativa que vão passar meses para se acostumar e na primeira, segunda semana já está tudo funcionando direitinho, né? O importante é sempre você ter esse canal de comunicação, né? A Live Portaria Remota ela tem um serviço interessante, né? Que se chama Live Presente, né? Onde todos os condomínios que estão tendo algum tipo de dificuldade se coloca uma estação de tirar dúvidas lá com a pessoa da empresa e fica à disposição do condomínio por 1 ou 2 dias, né? Para que possa receber os moradores e tirar qualquer tipo de dúvidas, fazer esclarecimento e tal. Então, são esses pontos que são importantes aí na operação para que ela seja diferenciada. Entendi. Me tira uma dúvida. Na pandemia, né? Porque eu dei início e terminei fazendo outra pergunta. Isso. Na pandemia, como é que foi portaria remota no olho do furacão na pandemia? Como é que foi essa experiência? Fala aí pra gente. A pandemia foi uma experiência ruim pela pandemia, né? Mas eu acho que foi quando mais eu trabalhei na minha vida, foi na pandemia. Né? O nosso volume de implantações de sistemas de tecnologia de segurança eletrônica, eles aumentaram muito, porque todo mundo estava em casa, todo mundo necessitava ter um controle maior, ter uma gestão maior, ter um fluxo maior de entradas. As pessoas, às vezes, o posto de trabalho ficava doente, e ele precisava ter essa operação. Isso por um lado, na questão aumento de demanda, né? Então teve um aumento de demanda muito grande. Por outro lado, a tecnologia ela precisou evoluir muito nesse período. Por quê? Nós também sofríamos isso. Você imagina, no momento de pandemia, você tem uma sala, onde você tem dentro daquela sala 30 pessoas trabalhando dentro da sala. E aí, como é isso? Uma pessoa fica doente, todas ficam doentes, né? Então, todos os procedimentos de máscara, de local arejado, limpeza com álcool, aquela limpeza de ionização, tivemos que evoluir o nosso sistema muito, ou seja, nós criamos condição para que vários operadores pudessem operar em segurança de casa. E quando eu falo em segurança é porque na Live Portaria Remota a gente se preocupa muito com segurança.
a questão do ponto a ponto, né? Então, nós desenvolvemos lá uns kits onde tinha um notebook, uma central de VPN para fazer a ligação remota, o terminal de atendimento. Então, nós conseguimos, durante o período de pandemia, fazer a operação remota com a mesma qualidade e segurança da operação da nossa central, né? E eu sou muito chato com isso. Então, eu ia para os prédios para testar. E eu sempre identificava, você está em casa, então você está na operação. Só que depois de umas 4 semanas, um mês e meio, eu já não conseguia identificar. A gente foi ajustando, né? E eu perguntava ao operador, né? Tudo bem, tá me ouvindo? Tô. Se você tá na sua casa, né? Ele fez, não, tô aqui na operação. Ou então eu perguntava, você tá na operação? Eu disse, não, tô na minha casa aqui. Eu já não conseguia. Então, o nível de qualidade ele elevou bastante. A gente conseguia ter uma operação crítica, onde, se necessário fosse, eu poderia ter operadores descentralizados em pontos diferentes fazendo a prestação de serviço dentro da minha plataforma, né? Como se lá eles estivessem, né? Então, essa pandemia, ela teve toda essa parte ruim que eu passei por ela também, né? Quase que eu embarcava. Mas na questão profissional gerou uma demanda muito grande de serviço e nos forçou a evoluir a tecnologia há muitos anos também. Exatamente. Eu acho que o que nós, de uma forma geral, o que nós aprendemos com a pandemia, com a forma positiva, né, que foi uma desgraça, mas é de que o negócio precisa se reinventar, né? A tecnologia veio para ficar e muitas vezes nós somos relutantes para o novo. Isso. Né? E muitas vezes a praticidade, com a inteligência, você consegue fazer muito mais coisa com segurança, com gestão. Porque, olha só, eu perguntei a você, qual é o seu maior artifício na hora de fechar com um pretenso cliente? É a questão, eu foquei na questão financeira, porque para mim isso seria o maior pilar. Aí, como você falou, mas não é só a questão financeira. Tem a questão de o tripé, né? Isso. Tem a questão financeira, tem a questão de segurança. Perfeito. E a questão de gestão. Exato. No começo do podcast, eu só pensava no financeiro, tá? Hoje, a segurança e a gestão, eu acho que é muito mais importante do que o financeiro. O gancho financeiro, ele sempre atrai. É o gancho financeiro. Hoje o mercado, portaria remota no seu edifício, não é mais se eu vou colocar ou não, é quando eu vou colocar, né? Os custos eles estão elevando bastante. A gente está vendo a situação, né? A situação financeira está sempre complicando e as coisas vão se ajustando. E todo mundo já está usando a tecnologia, né? Mais e mais. Então, ela já quebrou o paradigma, né? Eu desconheço alguém em Maceió que não tenha ido num prédio que tenha portaria remota, né? Então, todo mundo já está convivendo com essa tecnologia. Então, aquela barreira mental que a gente tinha para dizer, no meu prédio não, isso já caiu muito, né? Então, eu vejo hoje prédios em que eu participei de apresentações que, tipo, 80% eram contra e não cogitavam de forma alguma, e hoje eles já estão procurando para fazer novas apresentações, para fazer a reversão, né? Para fazer a implantação. Beto, a gente falou aqui sobre essa questão de portaria remota, sobre a empresa e tudo, e a gente identificou no começo que você tem um certo nível de cliente padrão, que é o de luxo, vamos dizer. E você disse também agora que não é uma questão de que se eu vou colocar ou não uma portaria remota no meu prédio, mas não é se, a questão é quando. Exato. Aí a minha pergunta é, até falar para os nossos ouvintes para entenderem, porque, vamos lá, na prática, um empreendimento na classe C e D, vamos dizer, dos menos favorecidos, vamos lá, pensar lá no... Não vou falar baixo, não vou dizer assim, está entendendo como menos favorecido. Entendi. Esses prédios que existem em locais que são de baixo valor, tá? Mas que tem portaria orgânica. Perfeito. É a mesma linha de entendimento de economia nesse tripé, financeiro, segurança e gestão, tanto para esses dos menos favorecidos, ou esse tripé vale mais para o do padrão, de alto luxo? Olha que interessante. Vale mais para o padrão de alto luxo. Por quê? O mesmo custo de uma portaria, porque é o cargo.
Então, aquele mesmo custo que eu falei de 15 mil mensal, né? Ele pode ser para um edifício só com 8 apartamentos, um por andar, como pode ser para um de 450 apartamentos. Ele vai ter uma portaria só para atender os dois, e aquele custo ele vai ter o mesmo custo para os dois. A diferença é que um eu vou diluir entre 8 e outro eu vou diluir em 450. Então, quando você cogita substituir uma portaria orgânica num condomínio de 450 apartamentos, o pilar economia ele é insignificante. Então, ele não se considera, porque não vai ser uma economia significativa pela mudança que você vai ter que gerar nos 450. Por quê? Você não vai ser diluído, né? E não vai ser o mesmo custo, tá? Não vai ser o mesmo custo. Tipo, num edifício de 32 apartamentos, a portaria remota ela não terá o mesmo custo em um de 450. Porque a operação orgânica na central da portaria remota, para atender os visitantes, prestadores de serviço de 450 apartamentos, ele aumenta bastante. Então, o valor ele vai ficar mais caro até do que se você tivesse o porteiro. O que é que você ganha nisso? Você ganha a parte de gestão e segurança. Então, normalmente, você tem essa situação. Quando você chega num condomínio que tem mais unidades, você pode otimizar a questão segurança. Então, implementar equipamentos de segurança para fazer essa gestão da melhor forma, mas manter o porteiro. Né? O porteiro ele continua lá como operador, só que as funções dele mudam bastante. Ele não precisa mais liberar para nenhum morador. Todos os moradores já estão previamente cadastrados. Todos os prestadores de serviço das 450 unidades já estão previamente cadastrados. Então, ele não precisa tocar na portaria e dizer, eu quero ir para o apartamento. Não, ele vai colocar o rosto, ele já entra e já está registrado no sistema. Todos os moradores chegam de carro, a porta vai abrir, ele entra, a porta fecha automática. Então, o porteiro ele não precisa ter foco mais nisso. Ele vai focar em outras coisas. Então, ele só vai receber visitantes que não tenham sido cadastrados, porque as plataformas hoje, elas já prevêem os visitantes também. Então, tipo, esses de temporada, né? Vamos dizer assim. Isso, de temporada ou até uma visitação. Por exemplo, imagina que eu te convidei para ir lá em casa, né? Eu mando um convite no teu WhatsApp, você não precisa nem falar com o porteiro que você vai entrar. Você lê lá o QR Code, a porta vai abrir e você entra. Né? O porteiro ele não precisa nem te atender e perguntar se você pode entrar. Você já está autorizado. Né? E essa informação, eu passei de mim para você, mas está registrado na gestão do condomínio. Qualquer coisa, o responsável foi você. Fui eu que convidei. Né? Então, imagina que você fez uma bagunça lá ou quebrou alguma coisa. As câmeras vão captar, né? Eu vou saber quem você é e quem foi que convidou. Então, dá para fazer a auditoria e fazer e dar a responsabilidade para a pessoa devida. Entendi. E fala um pouco só sobre essa Shelter Alumínio Case. Você falou que ela tem mais de 16 anos, né? E que você foi com o pessoal da Croma, que hoje você foi para aquela ExpoSec. ExpoSec, exato. E aí, como é que foi lá na ExpoSec? Cara, foi uma experiência, eu sempre vou na ExpoSec. Foi esse ano? Foi no ano passado. 2023. Isso. Eu vou todos os anos para a ExpoSec, né? Mas nunca tinha ido como expositor, né? Foi uma experiência realmente muito, muito interessante. A quantidade de pessoas é absurda, né? E são pessoas do setor. Então, as feiras em São Paulo elas são impressionantes. É um outro mundo, né? Bem aqui, né? Outro mundo, porque você vê pessoas como aquele Orkut, né? Você tem um grupo de pessoas com o mesmo interesse, todas concentradas no mesmo local. Então, as feiras lá são excelentes. Essa feira, precisamente, né, ela movimenta muito o setor. Então, é uma feira que ela tem uma quantidade de visitação absurda, de stands e tudo. Então, é uma feira que eu sempre fui. Nunca como expositor, né? Então, foi uma experiência bem interessante. Tivemos um stand lá, não era um stand grande, um stand pequeno, mas o feedback recebido foi muito bom, né? Dos produtos, do material, a expectativa foi muito boa, muito interessante. Né? Até estávamos conversando, ver se a gente mantém uma rotina aí de a cada 2 anos fazer a feira novamente. E a gente está discutindo essa parte para ver como seria. Maceió, vamos pensar. Maceió, teria espaço para você fazer uma exposição nesse sentido aqui? Ou ainda é muito incipiente, ainda é muito... Olha, eu acho... O mercado é muito ainda pequeno, travado, para entender uma exposição nesse sentido aqui em Maceió? Eu acho assim, o Maceió ele tem um potencial turístico muito grande, né? Qualquer grande convenção, qualquer grande feira, ela gostaria muito de ser feita em Maceió, porque
a cidade, ela é uma cidade que recebe, uma cidade... convidativa, né? É convidativa, o clima é muito bom, né? As praias são muito bonitas, mas precisaria fazer um movimento grande. Então, você teria que ter aí realmente a parte pública envolvida realmente com a parte privada e tirar a tampa do negócio para fazer acontecer, né? São Paulo é o polo mais comum, porque não precisa explicar, né? São Paulo. Então, todas as feiras já estão lá, né? Mas Maceió, eu tenho certeza que seria um polo bem interessante para começar a fazer alguma coisa desse tipo. Em qualquer setor, tá? Em qualquer setor. Talvez os principais eventos e feiras seriam na parte turística, na parte hoteleira, né? Que já faria mais sentido você fazer isso aqui, né? Uma de segurança eu não sei, né? Fazer uma feira internacional de segurança para Maceió é aquilo que eu falei. A cidade ela comportaria, né? Ela comportaria, mas os organizadores teriam que ter uma coragem aí, uma dedicação e um engajamento aí gigante para fazer acontecer e dar certo. Alberto, a gente está quase chegando no final aqui do nosso podcast e eu queria que você falasse um pouco sobre quais são esses desafios que você vê vamos dizer, para a portaria remota e para a PSEI. Quais são esses desafios que vocês terão para 2025? O que espera esse setor a nível de desafio? Olha, na questão portaria remota, a portaria remota ela realmente quebrou já aquele grande paradigma, né? Então, ela já é um serviço que está sendo aceito. Esses grandes paradigmas que já foram quebrados quando a Uber chegou e quando todos esses serviços novos de tecnologia estão sendo implementados, né? Então, você tem aquele primeiro impacto, né? E depois você vê que não dá para ir contra a tecnologia, né? A gente está conversando aqui agora e alguém nesse momento teve uma ideia lá na China. É como uma pedrinha quando você joga no lago. Aquela onda começa pequenininha, a onda vai crescendo, né? E quando aquela onda chega aqui, a gente ou surfa ela ou ela passa por cima da gente. Então, é mais ou menos isso. A portaria remota, ela já está sendo surfada, né? As empresas que se propuseram a trabalhar seriamente com a portaria remota já estão, vamos dizer assim, bem encaminhadas. Elas só estão crescendo. Então, para 2025... na questão portaria remota, é manter aquele trabalho de atualização de tecnologia, né? E trabalhar no crescimento, né? Para a portaria remota. Para a PSEI, o desafio da PSEI para 2025 é trabalhar melhor os fluxos internos dela para que ela possa ser uma empresa que não preste serviço apenas aqui para Alagoas, né? Então, a ideia é que em 2025, quiçá 2025, se não 2026, a PSEI ela participe de feiras em São Paulo também, feiras importantes, e que a gente possa levar esse conceito de tecnologia para outras construtoras também em todo o Brasil, né? Para outros mercados. Eu não tenho dúvida, porque o nível imobiliário que nós temos aqui em Maceió é uma coisa de alto padrão mesmo, né? Você vê prédios ali na Silva Viana, ali na Ponta Verde, na Jandavino, onde a pessoa cercou o terreno, vai começar a vender ainda. Você vê ali vender por 5, 6, 8 milhões de reais, 10 milhões de reais, e não começou nem a cavar o alicerce ali, né? A fundição ali. Exato. E assim, eu acho que mercado tem muito, né? E o know-how que vocês adquiriram aqui, com certeza vão fazer muito mais bonito em qualquer estado do Brasil. E dá até para competir em Dubai, não dá não, Alberto? Dubai eu já não sei, mas do lado da PSEI a gente não baixa a cabeça para ninguém, não. Você tá falando da portaria, né? A portaria lá é complicada, a tecnologia lá é alta também, né? Na questão projetos, a PSEI ela não baixa a cabeça para ninguém, porque não. o projeto é muito personalíssimo, né? Isso. Então vai depender do pedido do cliente, do que ele quer, até quando ele Exato. quer inovar. E aí quando você tem uma esteira assim de serviços que você pode oferecer, vai depender do que o cliente queira para você apresentar. Então, assim, deve ser uma situação extremamente confortável.
É porque é o seguinte, Luciano, a grande diferença da PCI é o seguinte, como era antes da PCI? Antes da PCI era o seguinte, o construtor... A gente vivia nas cavernas. Não, de forma alguma. O construtor, ele se preocupava com o que ele se preocupa sempre, que é o quê? Fundação, né? Civil, hidráulica, elétrica, levantar o prédio, né? Ele não se preocupava com a parte interfonia, antena coletiva, motores dos portões e algumas câmeras. Ele deixava isso para o final. Por quê? Cara, não era um custo relevante para o valor do empreendimento, né? Então, ele não se preocupava com isso. Então, normalmente, quem fazia o projeto elétrico já fazia esses projetos de antena, de câmera. Padrão, né? Padrão, né? E ele não se preocupava nem em considerar os valores, né? Então, quando chegava no final da obra, com a obra já quase pronta, ele chamava as empresas que tinham no mercado local, faziam uma cotação de uma antena coletiva, de câmeras Que desse menos ali, fechava e mandava instalar, né? A brincadeira é diferente agora, né? Os projetos que a PCI desenvolve, eles meio que se tornaram uma nova disciplina na construção civil. Então, essa questão de tecnologia, ela evolui bastante e os valores são significativos. Nós temos projetos aqui, empreendimentos, com mais de 1 milhão, quase 1,5 milhão de reais, né? Projeto? De projeto... Com equipamento? Não, se o valor do projeto fosse esse, seria excelente, né? De projeto com os equipamentos? O equipamento com a implantação, né? Ou seja, são projetos extremamente complexos, né? Onde você tem uma infraestrutura toda IP, que atende todo o empreendimento, com todas as câmeras de alta tecnologia, cada câmera específica para uma determinada função, né? Controle de acesso em áreas críticas. Até os bicicletários hoje têm câmera e têm controle de acesso facial por conta do valor agregado das bicicletas. Hoje nós temos, em boa parte dos edifícios de alto padrão, acesso PET com reconhecimento facial para que você possa sair pela porta da garagem. O reconhecimento facial do acesso PET é do cachorro ou é do... Não, é do dono, é do dono do PET, né? Até teve na internet um dia desse, né? Uma época dessa passou uma situação como essa, mas não era a leitura do cão, não. Era uma pegadinha, era uma pegadinha. Mas essa é a diferença do mercado antes, né, e do mercado agora com os projetos que a gente faz. Então, a gente consegue fazer um projeto como esse e o construtor, ele consegue pegar o valor desse projeto e agregar na obra, né, que antes ele não conseguia fazer isso. Porque se ele fizer só isso no final, vai ser problema, porque o valor ele não agregou. De repente, cara, a estrutura e o ponto, você vai ter que ter um retrabalho gigante. Mas é isso, Luciano, exatamente isso. Então, se ele não pensa isso antes, ele entrega o empreendimento sem essa estrutura, né? O que acontece? Os moradores vão querer implantar depois, vão ter que quebrar, vão ter que... E como é que você vai quebrar uma estrutura que ainda tem 5 anos de garantia, né? Exatamente. Então, o que a gente percebe é que a PCI, depois que começa a trabalhar com essas construtoras, né? A gente se torna meio que um conselheiro, um braço junto ali deles, né? Vamos lá, uma pessoa de confiança, vamos dizer assim, nesse desenvolvimento. Então, a gente começa a trabalhar nos projetos bem antes até deles nascerem. Então, a gente começa a trabalhar realmente no papel, ou seja, o terreno que tem ali, ainda tem coisa a ser demolida no terreno e a gente já está fazendo o projeto ali de como vai ser, por onde a pessoa vai entrar, aonde é que vai ter determinado equipamento. E a gente entrega isso aí já com planilha orçamentária, né? Com valores de referência de quanto aquele construtor vai precisar investir, né, em equipamentos e em serviços para que o empreendimento dele seja referência em tecnologia Roberto, em relação à mudança de valores, porque olha só, um projeto desse você apresenta e vamos dizer que demora 30 meses ou 36 meses para ser levantada a obra. Nesses 36 meses, acredito que tem muito equipamento, muita coisa que é preço em cotação de dólar ou de outra moeda, e vai ter essa variação e tudo. Então, no contrato de vocês, já tem essa previsão de que essa cotação que eu estou dando é na moeda tal, X, é mais ou menos assim? Nós temos a opção, né, de que o cliente possa contratar o projeto, a atualização do projeto quando da implantação e até o nosso acompanhamento com a empresa que eles venham a fechar
e a gente acompanha a plantação para ver se ela vai estar de acordo com o projeto. Ou seja, aqueles seus concorrentes... Isso. É o que você vai estar do lado do dono dizendo assim, esse concorrente não, aquele outro que o preço está mais barato, está mais em conta, vai Eu ser ajudo. Normalmente a estrutura comercial do cliente, ela faz toda a aquisição, né? Então eu não vendo equipamento nenhum. Não, então. As vendas são feitas diretas, né? Eu não me envolvo muito na venda, mas eu oriento, né? Então, imagina que o fornecedor A ofereceu isso, o B isso. Eu explico o que esse faz e o que esse faz, né? E eu deixo o cliente tomar a decisão, né? Eu até oriento, digo, olha, eu prefiro essa daqui, eu acho que vai funcionar melhor por conta disso. Então, tudo tem que ser justificado, né? Nada é porque sim, então tem as justificativas. Mas é aquilo que eu falei, eu tô do lado eu sento na mesa, eu sento do lado do construtor. Do lado do construtor, para pensarem juntos, dizer assim, qual é o melhor, o que é que ele quer, e dentro do que ele quer, da expectativa... Se faz aquele projeto. É isso. Isso é a grande diferença da PCI no mercado, né? Não é uma empresa que vende equipamentos de segurança. Não, a gente faz projetos, referência, junto com os construtores. Entendi. Esse podcast é interessante, sabe, Alberto? Porque a gente começa a entender empresas e tomar conhecimento de empresas que têm um know-how completamente diferenciado, uma estrutura completamente inovadora, que praticamente a gente não ouve falar isso tanto no mercado, só quando você está... com aquela demanda daquele determinado serviço, né? Então, assim, estou muito impressionado com o trabalho tanto da PSEI como da portaria remota, da Live, né? Isso. Como da Chet Alumínio Case. Então, esse bate-papo aqui foi estarrecedor de tantas informações. Eu acho que o nosso telespectador está aí, né, pensando, rapaz, será que eu falo com o meu síndico para fazer uma cotação com essa portaria? Olha que interessante. Fale, né? A cotação, ela não tem custo nenhum, né? É sem compromisso, né? Então, você pode sim falar com a Live Portaria Remota, você pode falar com o Alberto, você pode falar com a PCI. Como é que eu faço para falar com a Live ou com o Alberto? Não precisa dar o seu número pessoal, não. Já basta os síndicos terem. A Live Portaria Remota é bem tranquilo. Então, você vai no Instagram, Live Portaria Remota, ou Live com 2 Vs, né? Então, você vai achar lá Centro de Segurança ou Live Portaria Remota. Então, nós temos os canais de comunicação da gente, WhatsApp, telefones, né? Ou falar com qualquer síndico, administrador de condomínio aqui em Maceió. Muita gente conhece a gente, né? Na live, e fazer o contato, ou procurar o Alberto Gomes ou a PCI também no Instagram, né? E mandar uma mensagenzinha lá no direct. Lá no direct, e a gente já estabelece uma conversação aí para ver se tem alguma coisa para agregar. Eu tava batendo papo aqui com o Alberto Gomes, né? Porque realmente é uma mente. Não sei como é que esse cara consegue administrar 3 empresas no nível desse. Além de administrar a sua família também, né, Alberto? Também, a gente tenta. E aí, assim, eu estou muito feliz com que a gente tem empresas desse porte aqui em Alagoas. E eu queria que você mandasse uma mensagem para o telespectador, para aquela pessoa que está ouvindo você, se realmente o meu condomínio é para esse nível de empresa, o que você teria para dizer para essa pessoa? Cara, eu acho que a tecnologia, aquilo que você falou, né? A tecnologia, ela tá aí, ela tem que ser usada, né? Só que ela não pode ser usada de forma errada, senão ela gera, às vezes, ela mais atrapalha do que ajuda, né? Ela vai gerar custos adicionais e vai atrapalhar mais do que vai ajudar. Então, eu acho que sempre projete, é a frase, né? Sempre projete. Vale a pena projetar. Quando você tem um especialista do teu lado, em que você pode pedir um conselho, contratar uma consultoria, contratar um projeto, né? Você sempre vai ter uma decisão mais assertiva. As soluções de segurança eletrônica, elas envolvem infraestrutura, aquisição de equipamentos, implantação, contratos de manutenção. São decisões importantes e estratégicas para qualquer condomínio ou para qualquer construtora. Então, é muito importante que essas decisões elas sejam tomadas com segurança, né? Então, você ter uma pessoa do seu lado, uma empresa do seu lado em que você possa se aconselhar, né? E receber essa segurança para fazer essa contratação, eu acho que é a decisão mais acertada. Então, sim, qualquer condomínio ele pode ter as novas tecnologias, eu acho que é importante que tenham, né? Condomínio tem um poder de compra muito grande, né? Então, todo condomínio, de certa forma, ele tem um valor de arrecadação condominial interessante.
e ele pode sim ter as melhores tecnologias de segurança no seu condomínio. É aquilo que a gente fala, às vezes a gente paga muito imposto, né? E a gente não vê, de repente, aquele feedback do imposto na rua. E às vezes a gente vê uma coisa que foi feita fora da curva e a gente fica achando fora de série. Cara, não é, o padrão era para ser aquele, né? Tudo que a gente vê, que a gente acha interessante, aquele era que tinha que ser o padrão, né? Porque aquilo é rateado, é dividido entre... É um condomínio, né? É como um condomínio. Então, toda decisão ela tinha que ser tomada da melhor forma. Então, teriam que ser as melhores tecnologias, o melhor custo-benefício, de mais longo prazo, de maior durabilidade, né? Não basear simplesmente em decisões por preço, né? Porque você sempre, quando você baseia só em preço, você sempre vai estar tomando a decisão pior. Ou seja, seria aquele tripé como a gente conversou, né? O financeiro, a segurança e a gestão. Perfeito, é isso aí. Né? Esse tripé que você deve levar em consideração na hora de contratar ou não. E assim, como não há nenhum custo para fazer esse orçamento e essa situação, se realmente isso é para mim ou não, por que não entrar em contato com... Usem e abusem, né? Usem e abusem, já que a cotação é de graça, gente, vamos fazer aí para ver se é vantagem ou não para usar. Use e abuse. Então, se você quer ter uma portaria remota no seu condomínio, contata a Live, um consultor vai até o seu condomínio, a gente vai entender o que precisa, formaliza um orçamento para você. Tá? Se você tem uma construtora, ou se vai construir uma casa, ou vai fazer uma reforma, ou quer fazer um projeto de automação para sua casa, ou alguma coisa do tipo, chama a PCI também, manda lá um direct e a gente vai te atender, né? E você, dessa forma, você vai estar sempre bem acompanhado aí por profissionais capacitados. É isso aí. Pessoal, Luciano Sotero aqui no Negociando Cast, aqui ao lado dessa fera, Alberto Gomes. E queria que você que está nos ouvindo fizesse um comentário, desse um like, se inscrevesse no nosso canal, porque vocês vão ficar atualizados com todos os vídeos que nós estamos fazendo, que é direcionado justamente para você que está pensando em empreender ou que quer saber um pouco sobre negócios, como é que esses negócios me atingem ou não. Porque hoje eu acho que tem muita gente que tem aquele espírito empreendedor assim guardado e fica dizendo assim, por que não? Isso não é para mim, não é, Alberto? O brasileiro, ele tem isso na veia, né? O brasileiro é muito dinâmico, ele não é... ele não é tão focado naquela ação mecânica. Ele sempre tem um jeitinho brasileiro, né? Que se ele for usado para o bem, né? O brasileiro ele tem essa veia empreendedora, né? De buscar coisas novas, soluções, de resolver problemas, né? Muito na pele, até pela necessidade diária do próprio povo, do próprio brasileiro, né? Então, isso é um ponto interessante, né? As escolas deveriam fomentar essa parte empreendedora desde o infantil, né? Exatamente, eu acho que seria importantíssimo na educação. Para instigar aquele espírito empreendedor. Porque a gente às vezes pensa que para aprender precisa ter dinheiro, precisa ter isso, aquilo, outro. Gente, para empreender é muito simples. Você precisa ter uma solução para um determinado problema. Precisa pensar. Se você tem uma solução para um determinado problema, seja ele qual for, você já pode se considerar uma pessoa empreendedora. Operacionalizar isso, aí é um outro viés, né? Você vai ver, às vezes não é nem o financeiro em si, porque tem muitas pessoas aí, muitos sócios investidores que estão querendo uma ideia brilhante para colocar o seu investimento. Perfeito. Não é verdade, Alberto? As inteligências artificiais, elas e os robôs, né? Eles vão realmente assumir as funções repetitivas. Então, as funções repetitivas, elas vão ter donos, né? Que são as IAs e os robôs. Isso aí não tem para onde correr. É isso. E ponto, e acabou. Então, é muito importante que a gente trabalhe os nossos filhos, né? A nova leva que está vindo aí dos jovenzinhos, né? Em criatividade, em empreendedorismo, em desenvolver soluções, isso aí desde pequenininhos, né? Porque eles vão ter um desafio bem maior do que todos nós tivemos. Exatamente. Né? Já vão entrar no mercado onde tudo isso é normal
E vão ter que pensar e desenvolver novas habilidades ainda mais. Pensar, é exatamente. Vão ter que pensar muito. Mais que nós precisamos. Exatamente. Na nossa época, a gente precisou pensar. Eles vão precisar pensar muito mais. Exatamente. Gente, está chegando ao fim o Negociando Cast. E agradeço a você, ouvinte, que estava nos acompanhando até esse momento. E dá um like lá no nosso Instagram, no nosso podcast. Um abraço. Um abraço, até mais.